Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o horizonte prometendo frio fora de hora, a comitiva do Terra Viva DBO na TV atravessou a ponte e passou para o outro lado do rio e anuncia agora a sua chegada a esta freguesia hospitaleira, chamando os companheiros para a reunião dos boiadeiros, que já se inicia com a apresentação da prosa brideira do dia. A SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou nesta terça-feira o seu balanço a respeito das exportações brasileiras de carne bovina in natura em dezembro. E o resultado anunciado foi melhor até do que estava sendo esperado, tendo sido recebido pela cadeia produtiva do setor com estouro de rojão e grande comemoração. O caso acontecido foi que, no mês passado, foram embarcadas lá para fora 126.900 toneladas do produto, o que representou um fortíssimo aumento de 56,5% na comparação com novembro último. Mas, apesar do substancioso crescimento mensal, este volume de agora ainda ficou 10,9% abaixo do que tinha sido despachado daqui para o estrangeiro no derradeiro mês do ano retrasado. A respeito do dinheiro apurado pelos frigoríficos exportadores brasileiros, o pessoal da SESEX disse que o valor somado foi de 612 milhões e 200 mil dólares, com um engordamento de nada menos que 53,2% sobre novembro. Mas como não dá para querer consertar tudo de uma vez, o setor teve de se conformar com uma queda de 4,7% no seu faturamento, pareando este resultado de agora com dezembro de 2020. E já pedindo perdão por abusar da numeraiada, fique ainda a companheira boiadeira informada de que o preço médio da carne brasileira no mês passado foi de 4.824 dólares e mais um troquinho por tonelada, o que significou um tombo de 2% em relação a novembro, mas uma alta de 7% na comparação anual. No balanço final, o volume embarcado no 21 apresentou uma redução de 7% sobre o que tinha sido registrado no 20, enquanto o valor recebido aumentou 7%. Passando então, sem mais enleios nem arrodeios, para a parte da explicação para a história que acaba de ser contada, o motivo principal do devorteio feito pelo carretão foi a retomada da exportação para a China, que mesmo tendo sido autorizada no meado do mês passado, já fez uma baita diferença para o mercado. Conforme já é da sabedência geral, antes da suspensão dos embarques, o gigante lá do Oriente Distante estava comprando quase 60% de toda a carne que a gente vendia na praça internacional. E para completar esta feliz conjuminação que devolveu a alegria para o setor, a Rússia e os Estados Unidos ajudaram bastante, comprando grandes quantidades da nossa mercadoria no período considerado. Para o companheiro fazendeiro brasileiro que ganha a vida na lida de criar, engordar e vender boiada, até setembro, o ano de 2021 não estava merecendo assim muita reclamação, falando no geral, Mas aí apareceram aqueles 2 casos de falsa vaca louca no rebanho nacional e foi como se o mundo tivesse afundando num poço sem fundo, levando junto o gado, a cotação, o mercado inteiro e até o próprio boiadeiro. Só agora, estando vencida a pior parte da tempestade, tendo recuperado um pouco da tranquilidade que tinha sido perdida, o povo do setor está podendo parar para pensar no caso que foi passado no eito e matutar a respeito do que é que se pode esperar do ano que acaba de começar. Pois então, para ajudar a adquirir maior compreensão da situação atual e esticar a vista para enxergar lá na frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Mais uma vez é uma grande satisfação ter a sua presença internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Primeiramente, um ótimo 2022 a todos, nessa primeira participação do ano com vocês. É sempre um prazer estar aqui, viu, Sidney? Obrigado mais uma vez pelo convite. Isso mesmo, e que em 2022 a gente possa continuar aí empurrando juntos esse carretão no rumo de morro acima, Felipe? Ô, Felipe, sempre. Depois de tanto susto que a gente levou no mercado no ano passado, e falando assim no geral, qual é assim o resumo que você faz desse 2021 cheio de trancos e solavancos, hein? Olha, ele foi um ano, levando em consideração tudo que aconteceu, um ano positivo, tirando o período de setembro a novembro, quando nós vimos a questão dos 2 casos atípicos de vaca louca.
Apesar daquele momento de pior preço com relação à arroba do boi gordo em 2021, ainda assim nós estivemos com uma arroba acima dos preços de abertura no ano. Então, a questão foi a falta de gestão, acho que acabou sendo o principal ponto naquele período. A gestão de risco foi o que acabou pesando mais. Mas, em resumo, apesar da alta dos custos, levando em consideração todo o cenário, o ano ele foi positivo para o amigo pecuarista, né? Levando em consideração o balanço geral de 2021. As exportações, apesar de menores, nós viemos de 2 anos recorde, 2019 e 2020. Então não dá para a gente reclamar com relação às nossas exportações. A questão do consumo doméstico deixou a desejar ainda, mas essa questão ela não fica restrita somente ao Brasil. Então, foi um ano positivo no geral, levando em consideração preços, com exceção do momento ali do último trimestre do ano, de setembro a novembro. Ô Felipe, agora o que foi que fez o preço do boi disparar no rumo de morro acima ao longo do ano, principalmente nesse período até setembro, como você está falando? Esse é um ponto importante da gente levar em consideração, até na retomada dos preços mais recentes, o fundamento do mercado para esse ano de 2021, ele não mudou, né? Nós estamos em um ano de retenção de fêmeas e em anos de retenção de fêmeas a participação de gado indo para o gancho ela é menor. Em 2021 nós vimos uma queda de quase 7% dessa participação de bovinos no total abatido. E com relação às fêmeas, essa movimentação de retenção ela já vem desde 2019 e em 2021 foi mais um ano de forte retenção com quase 17% aí, de redução até setembro no volume de fêmeas participando nos abates. Então, isso tudo, os fundamentos eles não mudaram, a oferta ela esteve limitada, tá? E levando em consideração também a questão dos custos de produção em aumento ao longo do ano, tudo isso colaborou com esse cenário de preços firmes. Ô Felipe, agora com o boi gordo desembestado na subida da ribanceira, né? O que foi que aconteceu no mercado do gado de reposição? Pegando o finalzinho do ano agora como referência, veio um pouco mais compassado, né? Nós vimos uma forte valorização no boi gordo no mês de dezembro como um todo, principalmente após a retomada da China. Até passada a primeira quinzena de novembro, os preços já vinham nessa toada mais firme, retomando os fundamentos do mercado. Mas o mercado de reposição ele não acompanhou tanto a questão da valorização do boi gordo até então. Por quê? Em dezembro nós tivemos um mercado com poucos negócios acontecendo, nos nossos contatos aqui nós pudemos observar uma ausência de vendedores e compradores ao longo de dezembro, típica para esse período, mas aqueles negócios que foram reportados para nós nesse mês de dezembro, eles vieram em patamares mais firmes do que vinham sendo trabalhados ao longo do mês de novembro como um todo. E em 2021, as cotações no mercado de reposição de praticamente todas as categorias, mas com destaque as menos zeradas, né, os bezerros aí, seguiram firmes no ano. Então isso nos dá uma visão para 2022 ainda de mercado com retenção de fêmeas. Agora, qual foi, falando assim no geral, né? Qual foi o tamanho da paulada que o fazendeiro levou por causa do aumento no seu custo de produção? Sidney, vamos pegar aqui, a Scott Consultoria ela tem um índice de custo de produção para pecuária de corte de alta tecnologia e levando em consideração todos os componentes desse índice, nós tivemos um incremento nele de 36% ao longo do ano de 2021. Isso fazendo uma média, um geralzão. Se a gente for parar para olhar só para a questão do confinador, a diária que no ano de 2020 trabalhou em torno de R$13 aí por cabeça, passou para um 2020 para algo próximo a R$20. Então a gente pode cravar com certeza pelo menos aumento de 50% nos custos de produção, sem dúvida alguma, com a reposição em alta, alimentação em alta, agora a questão dos fertilizantes também subindo, então pelo menos 50% de alta. E quando a gente pega para olhar o confinador agora no final do ano, pegando setembro, outubro, quando a gente viu aquela queda mais forte, pelo menos R$1.000 por cabeça a gente teve de prejuízo para quem teve que entregar gado sem trava de preço naquele momento. Ô Felipe, agora pensando no que vem pela frente, né? Em 2022, o céu é o limite para o preço do boi gordo? Olha, esse é um bom ponto. A gente começou com um mercado firme e aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos relatos de R$350 por arroba para o chamado boi China, né?
até por conta de uma ausência de vendedores no mercado, pouca oferta de gado até 30 meses. Então, o mercado está bem aquecido, o céu é difícil a gente cravar, né, cravar preço, mas o mercado futuro hoje, todos os contratos apontam para pelo menos uma arroba a R$340 ao longo de todo o 2022, inclusive no período de safra. Então, nós estamos falando aí de um cenário positivo, pensando em preços aí com relação à arroba para esse 2022. Agora, até onde isso vai, é difícil a gente cravar, até porque nós devemos ter uma ligeira oferta maior de fêmeas indo para o gancho nesse ano, com um incremento na questão dos bezerros, até pela forte retenção que nós sentimos nos últimos anos. Você falou no Boi China, né? O que foi que o Brasil aprendeu, né, com esse episódio aí da suspensão das exportações para o nosso freguês gigante lá do Oriente Distante? Olha, eu gosto de salientar 2 pontos. Primeiro, a gestão de risco, tá? Por mais incrível que pareça, o período em que aconteceu foi de oferta de gado de confinamento, então um volume maior chegando. E segundo o Confina Brasil 2021, a nossa expedição que mapeou 40% do gado confinado aqui no Brasil, só 33% dos confinadores tinham algum tipo de gestão de risco na sua propriedade para garantir preço mínimo na hora da venda. Então, a gestão de risco ela fez uma falta danada durante esse período, e a questão da diversificação do mercado, né? Não só no gado de corte, mas na pecuária de corte, mas também para a suinocultura. A gente precisa começar a diversificar um pouco mais os mercados. A gente viu um trabalho sendo feito em 2021 aí, com a retomada dos Estados Unidos comprando mais nesse ano, a Rússia voltando aí a comprar do Brasil em maiores volumes, mas ainda assim acho que a diversificação do mercado ela precisa ser mais bem trabalhada nos próximos anos, e são os 2 pontos que eu destacaria para 2021 nessa presepada toda que nós tivemos. Muito bom. Logicamente que durante o ano todo a gente vai passar a semana aí, atrás de semana, acompanhando o desenvolvimento do mercado, e a gente conta aí com vocês da Scott Consultoria para ajudar a gente a entendendo a evolução da situação, né? Muito obrigado por mais essa sua participação, a nossa primeira aqui no ano, né, Felipe? E um grande abraço para você, um abração para toda a turma boa aí da Scott e até a próxima. Obrigadão, Cid, um forte abraço a todos, um ótimo 2022 para todos e bons negócios. Para nós todos. Do Varjão já chegou o primeiro carretão carregado com arroz colhido no banhado, e como ainda falta chegar mais 2, a caboclada vai fazer aqui uma parada ligeira para recomeçar a prosa logo depois. Aguarde. Estamos de volta, e para garantir a continuação da produção e não deixar desocupada a invernada, que está assim tão bem informada, a gente faz agora a recitação do noticiário a respeito do mercado do boi magro e do gado de reposição. De acordo com um relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, as cotações do boi gordo estão subindo em ritmo mais acelerado do que as categorias de reposição, favorecendo a relação de troca. Por exemplo, a Praça Pecuária de São Paulo, onde a bezerra de desmama, cuja cotação foi a que mais subiu ao longo do ano. Em novembro, eram necessárias 7,98 arrobas de boi gordo para a compra de uma bezerra de desmama. Na média de dezembro, são necessárias 7,38 arrobas, ou seja, uma melhora de 7,5% no poder de compra na comparação mensal. O Brasil já é o maior exportador mundial de carne bovina, mas isso ainda é muito pouco em vista do espaço que a gente ainda pode conquistar no mercado. Pois é com esta intenção de continuar aumentando a freguesia internacional que o pecuarista brasileiro está investindo pesado no melhoramento genético do rebanho e no aumento da qualidade da nossa mercadoria. Este é o tema da terceira e derradeira reportagem da nossa série sobre a importância do gado zebu para a pecuária nacional. Acompanhe. Dos frigoríficos até os portos país afora. O destino da carne Made in Brasil é conquistar o mundo. São mais de 150 países que recebem nossos produtos. Um trabalho que ganhou força nas últimas décadas graças ao crescimento da genética zebu. Raças desenvolvidas por quem trabalha no campo e que são o carro-chefe da pecuária brasileira.
O Brasil é dono do maior rebanho bovino comercial do mundo. De acordo com o IBGE, são cerca de 215 milhões de animais como este espalhados em todo o território nacional. Além disso, o nosso país também é o maior exportador de carne bovina do planeta. O Brasil se tornou, através do trabalho sistemático da BCZ, há mais de 100 anos, o referencial mundial para o gado zebu no mundo todo. Que o Brasil hoje, de importador da Índia, passou a ser um exportador. Então ela é hoje reconhecida internacionalmente. Mesmo no posto mais alto do pódio dos exportadores, os pecuaristas brasileiros querem ir além, conquistar novos mercados. Por isso, feiras como a Expo Zebu, organizadas pela ABCZ, são o alicerce desse trabalho. É a oportunidade do mundo conhecer de perto a genética zebu. Em alguns países, dependendo da cultura, é muito importante se desenvolver confiança entre compradores e vendedores. E isso fideliza um cliente, logicamente. Quem visita pode comprar desde o sêmen de um boi, a carne do frigorífico ou exportar a cabeça de gado para reprodução fora do país. Um mercado que movimenta bilhões de reais por ano. Mas nos últimos 2 anos, o mercado da pecuária precisou enfrentar um cenário diferente e desafiador. A pandemia colocou fim às feiras presenciais. Países fecharam as fronteiras para a exportação de cabeças de gado vivo. O preço do frete disparou. No primeiro semestre, exportação de 23 mil bois, o pior desempenho em 16 anos. Na venda da carne, a pecuária brasileira estava indo bem até setembro, mas aí veio um veto chinês. O maior comprador da nossa carne suspendeu as negociações por causa de casos de vaca louca em Minas Gerais e Mato Grosso. Resultado, queda nas vendas de outubro e dezembro. Mas o produtor brasileiro não desiste, persevera. Agora em dezembro, a China pôs fim ao embargo. Já espera a carne brasileira para celebrar o Ano Novo Chinês em fevereiro. E mesmo na adversidade, a genética zebu conquistou novos mercados. Vocês não podem esquecer que lá nós temos no terreiro da Austrália, e a Austrália não quer saber da nossa presença lá, é lógico. Mas apesar de que o boi lá está muito grande, a pecuária australiana é muito menor do que a nossa. Então a nossa vantagem estava sendo usar grandes embarcações para poder atingir esse mercado asiático. Para os criadores, 2022 será o ano da retomada. As feiras voltarão a ser presenciais e nos laboratórios a ciência vai continuar no caminho para criar o melhor boi, garantindo que o mundo inteiro conheça a força que só o zebu tem. Com a marcha boiadeira avançando ligeira e chegando já no trecho em que a estrada sai na beira da chapada, a gente faz neste ponto uma rápida parada. E na parte derradeira desta lida novidadeira, o assunto que por nós será destrinchado é a situação do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Depois de atravessar os ares festeiros do final do ano sem poder gastar muito dinheiro, o trabalhador brasileiro começou janeiro mais longe ainda do balcão do açougue. Mas a combinação entre a demanda por carne para exportação e a falta de gado terminado continuam empurrando a nossa praça boiadeira na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. E conforme foi prometido antes de o serviço com mestiço ter sido interrompido, o Terra Viva DBO na TV passa a fazer agora a recitação do caso que foi passado com o boi gordo no mercado. Pois a companheira pecuarista que está aí na frente da televisão, prestando atenção nesta falação novidadeira e noticiarista, se ajeite bem na cadeira, porque mais uma vez, neste começo de mês, a nossa praça boiadeira venceu a jornada correndo desembestada na subida da ribanceira. Conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, o que está acontecendo é que o comprador de boiada está cansando o alazão tostado para correr o trecho, campeando gado terminado. Mas a carestia de mercadoria está tão grande que nem aumentando o preço ele está conseguindo carregar o caminhão. A explicação para este procedimento é que o setor exportador está apostando num forte aumento dos embarques para o estrangeiro, especialmente para a China, já nos próximos dias. E aí o dono do frigorífico, que tem bem sabedência de que vai ser grande a disputa pela sua matéria-prima, está querendo repor logo o estoque de carne na câmara fria para fugir da concorrência.
A questão é que está muito difícil achar alguém para negociar, porque quase ninguém tem o que vender e quem tem não está querendo nem começar a conversar, né? Já a respeito aqui do nosso mercado caseiro, o que tem para ser contado é que nem os ares festeiros e os dinheiros a mais recebidos no final do ano pelo trabalhador brasileiro ajudaram a aumentar substanciosamente o movimento. E o açougueiro já está novamente padecendo de solidão no seu estabelecimento. Mas, apesar desta desconjuminação, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que em 16 delas a arroba subiu e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária. Essa uma foi, pela segunda vez seguida, o Rio de Janeiro, onde o boi foi derrubado para R$ 307,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Já a lista das arribadas, de novo, foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, com o macho arredondando os R$ 330. O boi também aumentou sozinho no oeste da Bahia para R$ 315. E a mesma coisa aconteceu no sul baiano, que já está trabalhando com o macho a R$ 309,50. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a alta foi geral, com o boi indo a R$ 327 e a vaca a R$ 307,50. No Triângulo Mineiro, o macho pulou para R$ 330 e a fêmea para R$ 305,50. Na região norte, o boi foi igualmente para R$ 330. No sul do estado, o macho está sendo negociado na base de R$ 317. No sul do Goiás, a vaca já não sai mais por menos do que R$ 302,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho melhorou para R$ 305,50 e a fêmea para R$ 295,50. No norte do estado, o boi já está valendo R$ 300,50 e a vaca R$ 290,50. No sudeste matogrossense, a fêmea foi promovida para R$ 295,50. No oeste do Maranhão, só sai negócio se o boi for por R$ 294,50 e a vaca por R$ 274. Nas Alagoas, a oferta mínima pelo macho é de R$ 299,50. Em Redenção do Pará, quem quiser comprar vai ter de pagar pelo boi R$ 292,50 e pela vaca R$ 285,50. E em Paragominas, a fêmea encareceu também para R$ 285,50. Quando eu resolvi que ia seguir a minha inclinação de ser boiadeiro e peguei esse eito, a gente vivia num tempo aqui na freguesia em que o povo tinha muito respeito pela nossa profissão e o peão tinha certeza da nobreza da sua missão. Mas depois de ter passado quase a vida inteira nessa lida, é com dor no coração que eu estou vendo esse roteiro desmantelado. A derradeira comitiva está viva só na minha recordação. Na estrada não tem mais poeira nem gado e boiada só viaja embarcada no caminhão. Esta é mais uma das 200 trovinhas que estão publicadas no meu novo livro, o Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, que eu escrevi para dar o devido e merecido valor para a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se o companheiro ou a companheira, boiadeiros ou não, que estão aí na frente da televisão, tem também este mesmo gosto pela poesia campeira e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. E tendo se desincumbido do serviço que foi requerido, a comitiva do Terra Viva DBO na TV faz a despedida do povo morador aqui nesse sertão, que por nós é muito querido, deixando já prometido de voltar para uma nova apresentação amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.